Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Gratidão pela sua presença, gratidão por você estar aqui. Já peço antecipadamente, pegue seu caderno, pegue a sua caneta, prepare aí um cafezinho sem açúcar ou um suco natural, porque nós vamos aprender algo aqui que talvez vá te trazer fome. Nós vamos falar sobre o açúcar, vamos falar sobre dieta. Você sabia que dieta engorda? Sim ou não? Você sabia? Eu estou aqui na plataforma com pessoas maravilhosas que despertaram num domingo às 7 horas da manhã para estar aqui conosco. E vocês que estão aqui, vocês sabiam que dieta engorda? Quem aqui já fez dieta? Quem aqui já fez pelo menos mais de uma dieta? Se você fez mais do que uma dieta na sua vida, isso já mostra que realmente dieta não funciona. Porque será que até quando a humanidade vai continuar nessa busca desenfreada da dieta ideal? Quem já sofreu efeito sanfona? Acredito que, vou até alucinar aqui, todos que já entraram num processo de dieta já sofreram o efeito sanfona. E o efeito sanfona também é um sinal de que você atirou no lugar errado. É como se fosse aquele joguinho que você joga o dadinho e vai pulando de casa em casa. Você passou por um processo de emagrecimento, talvez você fez uma cirurgia, tomou um remédio ou fez essas dietas que vocês conhecem por aí. Veio o efeito sanfona. É a mesma coisa de você jogar o dadinho e cair naquela casa assim, volte à casa 1. Comece de novo. E muitos têm vivido isso aí. E o pior dos mundos, talvez você olhe para a sua identidade visual, o que eu chamo de identidade visual, o seu corpo. Talvez você olhe para a sua identidade visual e ela não te agrada. E aí tem muitas pessoas que pegam um viés totalmente negativo e errôneo para a nossa vida, que é o viés de comparação. Aí olha uma mulher bonita lá numa revista, na TV, na internet, em qualquer veículo de comunicação e fala assim, se eu tivesse o corpo dessa mulher, eu seria feliz. Ou o homem, nossa, se eu tivesse o braço, se eu tivesse o corpo desse homem, eu seria feliz. E esse é o pior. Sabe por quê? Porque você nunca terá o corpo daquela pessoa. E você sabe por quê? Porque você tem o seu próprio corpo para usufruir e fazer dele aquilo que você decide. Ok? Muito bem, para você que está assistindo no gravado, eu sou o Dr. John, estou sendo médico, neurocientista, tenho 5 formações, estou fazendo meu doutorado e hoje eu me dedico ao desenvolvimento humano. A minha missão de vida é pegar você, que não sabe para onde vai, não sabe com quem vai e também não sabe quem realmente é. Eu tive um passado desafiador que me fez chegar até aqui. E eu usei estratégias, conhecimento, livros, cursos, mentores para poder me desvencilhar de pensamentos enraizados, de fissuras, de traumas do passado que me atrapalhavam, que me barravam. E pode ter certeza disso, a alimentação fazia parte desse quesito. Por quê? Porque eu vim de uma família disfuncional e uma família obesogênica. Já vai anotando aí no seu caderno o nosso primeiro termo. Família obesogênica, aquela família que ela não tem seletividade naquilo que come. Tudo que tem no mundo é colocado sobre a mesa. E o açúcar faz parte dele. E vocês vão ver quão mal o açúcar faz para o nosso organismo. O açúcar, ele é uma substância que ele é depressogênico, ansiogênico e estressogênico ao mesmo tempo. Ele é capaz de modular o nosso humor. E eu já vou estar comentando daqui a pouco. Vou te dar uma dica ouro para você. As coisas que eu vou falar aqui talvez vai te incomodar um pouquinho. Então você anota. Anota no seu caderno, porque pegando a filosofia da neurociência, do desenvolvimento humano, tudo aquilo que te incomoda é um sinal. Se você escuta algo e te incomoda, anote, porque aquilo você vai ter que resolver no tempo oportuno. Lembrando que aqui eu não trabalho baseado no julgamento ou na culpa. Então você está proibido de se julgar, proibido de se culpar. Se você não sabia até então, a partir de hoje, você já vai ficar sabendo que o julgamento e a culpa, eles são um dos gatilhos para uma válvula de escape chamada comida. Existem várias válvulas de escape e a comida em questão é uma delas. Existe o álcool, as drogas, a oclusão, o sexo. O sexo é uma válvula de escape. Então, existem várias válvulas de escape que o teu cérebro vai buscar para que ele venha trazer o prazer imediato.
Então, a comida é mais comum? Claro que é, porque a comida é lícita. Você vai pegar o seu carrinho, vai caminhar livremente entre as gôndolas do supermercado, muitas vezes com fome, tá? E para quem faz compra com fome só vai comprar besteira. Essa já é uma estratégia que eu passo para os alunos. Você vai, a partir de hoje também está proibido de fazer compras com fome. Por quê? Porque se a fome for fisiológica, e eu vou te ensinar sobre isso aí, sobre a fome fisiológica e a fome emocional. Se a fome for fisiológica, ela não vai sair fazendo você comer até o pé da mesa, não. Ela tem as suas características, tem o momento certo que ela vai te chamar para nutrir o seu corpo e você vai entender que ela é totalmente diferente. Agora, a fome emocional, que a maioria de vocês aí, inclusive você que está nos assistindo, talvez esteja aí sendo guiado, é uma fome que vai fazer você comer toda hora e vai buscar sempre alimentos, substâncias de alto índice glicêmico. E você vai ver que alimentos de alto índice glicêmico são aqueles que vão aumentar a insulina rapidamente e vai entrar num ciclo, que eu já vou passar para você, certo? Então, se ajeite aí no seu lugar, seja muito bem-vindo aos nossos alunos que estão aqui também. Gratidão pela presença de vocês. Essa aula, ela vai ficar gravada e depois ela será disponibilizada. Então, se você tiver alguém que não pôde estar aqui, que você gostaria muito que estivesse, depois você pode estar encaminhando para ela o link ou até mesmo nossa própria rede social, o Instagram, para que ela possa estar acompanhando e solicitando ali o acesso à aula. Certo? Vamos iniciar então. Eu vou compartilhar a nossa tela para que você possa anotar aí no seu caderno. Vamos lá. Você já deve estar acompanhando aí na sua casa a nossa tela. Por que eu coloquei a vida sem açúcar é mais doce? Eu já fui aqui bem incisivo, né? E radical. Muitas pessoas falam assim: nossa, por que você é tão radical? Não, eu não sou radical. A gente só faz o que tem que ser feito. Não podemos ficar negociando com a mediocridade, tá? Então, se a gente ficar negociando com mais ou menos, lembre-se, ou quente ou morno. Se você estiver em cima do muro aí, tome cuidado, que esse aí é um território hostil e esse território aí pode levar você para lugares que você não merece estar. Então, ou você está lá ou você está cá. E eu escolhi estar para o lado de cá. Para mim é muito bom estar do lado de cá. Gasta-se energia? Gasta-se energia. Mas também me faz viver alegre, feliz, sabendo o tempo de execução, o sentido comum de acontecimento e também me faz entender que esse corpo que eu recebi para estar aqui nessa terra, ele merece receber o melhor dos mundos, de acordo com o meu biotipo e também com aquilo que eu decidi fazer. Por exemplo, eu tenho algumas questões da nutrição que eu faço, que são as suplementações, porque eu vou à academia, eu treino o meu corpo, eu tenho uma atividade cognitiva altíssima, então eu tenho que fazer uma suplementação. Às vezes eu coloco alguns produtos, algumas substâncias anti-inflamatórias. Para quem já me conhece sabe que eu uso a cúrcuma, eu uso um monte de produtos naturais, tá? Que a própria terra, inclusive a cúrcuma aqui em casa, ela é comprada à raiz, né? E a minha linda esposa faz a cúrcuma, ela rala, coloca lá no forno e faz ali a cúrcuma in natura. Para quem não sabe como fazer, eu sei que eu vou comentar algumas coisas aqui e o objetivo da nossa aula de hoje não é ensinar você essas questões relacionadas aí ao que eu chamo de alta performance, né? Não vou te ensinar isso nessa aula, mas teremos aulas onde eu vou poder separar ou convidar alguém para que venha aqui te ensinar questões básicas. 5 produtos que você pode usar na sua casa, que você traz diretamente da terra e que vão trazer saúde para você e para sua família. Então, no tempo oportuno, nós vamos fazer isso aí. A vida sem açúcar. Comece a trabalhar com essa ideia. Se você trabalhar com a ideia de vida sem açúcar, a hora que você tiver uma válvula de escape, o teu organismo, ele vai aguentar. O que acontece com as pessoas? E aconteceu isso comigo também. Eu vivia achando que, não, isso é besteira, eu como aqui, eu sou saudável, isso, aquilo. E eu vivia em cima do muro. Vivia em cima do muro, comendo tudo o que vinha na minha frente, desenfreadamente e freneticamente. Então, eu dava aquela sobrecarga no meu organismo,
E para quem nunca assistiu uma aula minha, eu falo muito sobre sobrevivência e alta performance. Como que eu vou sair do estado de sobrevivência? O estado de sobrevivência é aquele que o seu corpo, enquanto você está dormindo, ele está lá de colher, tirando todo o lixo que você colocou para dentro, seja agrotóxico, seja conservante, seja enlatado, embutido. Então, enquanto você está acordado, você está praticando o suicídio programado. Sabia disso? Que todas as pessoas que estão desatentas, elas cometem um suicídio programado. Como assim, John? Suicídio programado? Se você não sabe, os alimentos que você deve ingerir para nutrir o seu corpo, isso é um suicídio. Se você sai comendo tudo que vem na sua frente, isso é um suicídio. Você está alimentando as suas emoções e destruindo o seu corpo. Olhando microscopicamente para a nossa célula, ali dentro existem várias organelas. Todas têm as suas funções, mas não posso deixar de citar sobre uma organela muito importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela que produz a energia, o ATP, adenosina trifosfato. É aquela substância que vai fazer você ter energia, disposição durante o dia. E você tem que tratá-la muito bem. Cada célula pode ter mais de 2.000, 3.000 mitocôndrias. Só que os embutidos, enlatados, até mesmo as questões neuropsiquiátricas, depressão, ansiedade, estresse, a reclamação, tudo aquilo que diminui a sua energia, tudo aquilo que faz você viver numa baixa frequência, vai alterar o funcionamento dessa organela. E aí, muitas pessoas fazem exame, os exames vêm normais, e a gente sabe que o padrão de laboratório não é um padrão que nós devemos levar à risca, existem sim os valores que são ideais para o nosso organismo, aí fazem os exames. Não, tá tudo normal, doutor. Eu não sei o que é. Deve ser mal olhado. Deve ser aí qualquer coisa relacionada às questões espirituais. É mal olhado, doutor. Eu tenho uma vizinha que me inveja muito. Ah, deve ser mesmo. Entendeu? Deve ser, com certeza. Então, a gente vai ter que arrumar um jeito de unir forças e resolver esse problema espiritual aí. Então, olhe para essas questões e veja que tudo isso que eu comentei com você trabalha com a autorresponsabilidade, de que quanto mais conhecimento eu tenho, mais me será cobrado. Quanto mais eu sei, mais eu vou poder me desvencilhar aí do auto-engano. Isso é maravilhoso, você obter o conhecimento, só que ele também vai cobrar de você. Porque a partir do momento que você souber, como que você vai continuar fazendo aquilo ali? Como que você vai continuar tendo aquela mesma prática se você sabe que aquilo não te faz bem? Então, olhe nesse momento, você vai ver. Agora eu vou comentar algumas coisas com você. Você vai ver que tem vários pontos aí na sua vida que você vai ter que transformar, que você vai ter que tirar. E o interessante é, não fique nesse momento preocupado, tá? Porque a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de aprender, desaprender e reaprender, vai fazer você transformar os seus hábitos. Só que você tem que ter o mínimo de esforço para poder fazer isso aí. Você tem que decidir. Não existe ninguém na face da Terra que não venha conseguir transformar a sua vida. Só existem as pessoas que não querem. Aquelas que não querem, está tudo certo. Entendeu? Porque não querer também é uma decisão. Certo? Então, vida sem açúcar. Comece a trabalhar sem açúcar. Vida sem açúcar. Ah, mas você não consome açúcar? Sua família não consome? Claro que a gente consome. Mas a gente sabe a quantidade que a gente usa e nós optamos por o açúcar, que é o menos pior. Porque se você for perguntar para mim, existe, doutor John, um açúcar que seja assim saudável, o melhor açúcar? Não, não existe. Existe o menos pior, tá? Então você tem que aprender a usar o menos pior e a quantidade. Nós não nascemos comendo açúcar, tá? E se você não lembra, os alimentos, as frutas contêm a frutose, que é o açúcar. E você deve levar em consideração isso aí. Tem muita gente que eu vejo fazendo salada de fruta, que já tem, aí mistura várias frutas, banana, laranja, algumas frutas com alto índice glicêmico, como a banana, e aí vai lá e me joga leite condensado em cima. Vai lá e me joga qualquer tipo de substância comestível ali. Não é para dar sabor, não, a fruta já vem já com o seu próprio açúcar. Ah, mas é tão ruim. Pare nesse momento e escute o que eu vou falar para você. Se você come uma fruta hoje e você acha sem doce, é porque você está viciado no doce. Porque você não nasceu comendo açúcar. Isso foi introduzido na sua alimentação através dos seus pais. E não os julgue, não os culpe, tá?
Já falei para você, aqui ninguém deve se julgar ou culpar, porque também já é um viés, um gatilho para ir para essa válvula de escape. Vai te trazer mais ansiedade, estresse, depressão, e você vai ter que buscar uma válvula de escape para poder nutrir aí esse buraco, esse sofrimento e trazer o prazer imediato. Então, só olhe, respire fundo e vá anotando aí no seu caderno, certo? Comece a trabalhar dessa forma. Existe o menos pior? Existe, eu posso até comentar e vou comentar com você o menos pior. Só que a quantidade, tá? Por exemplo, aqui eu já posso lançar uma polêmica. O mel, ele é saudável ou não? É saudável ou não é saudável? É saudável. Só que o mel, ele é um poliol também. Além de você, se você ingerir demasiadamente, ele vai te dar gases, cólica, vai deixar sua barriga inchada. Ele também tem ali o seu índice glicêmico. Então, se você abusar do mel, ele vai servir igual o açúcar de mesa. Se você come o mel demasiadamente, vai servir igual. Aí lá na frente você vai ter problema e fala assim, mas como? Ué, você sabia que o mel, você só tinha na sua cabeça, o mel é natural, mel é saudável, é saudável, é saudável, mas esqueceu da quantidade. E tudo em excesso faz mal. Ok? Vamos lá. Aqui está algo que vai incomodar muita gente. Imagine só. Quem nunca ouviu falar que o peito de peru ele é saudável? Quem nunca ouviu falar que o adoçante é saudável? Não, doutor, eu não uso açúcar, tá? Mas eu uso adoçante. Se você não conseguir ficar com nada no seu café ou qualquer coisa, olha, é até controverso, mas se você falar para mim que você jamais vai ficar sem usar ou açúcar ou o adoçante, eu vou falar para você, então use o açúcar. Ah, pode usar o açúcar, então. Porque ele vai matar, do mesmo jeito, mas ele vai deixar você viver um pouco mais. Ele mata depois, tá? Agora, o adoçante, ele mata mais rápido. O pior de tudo, ele vai matar você mais rápido sem lembrar das questões da sua vida. Porque falando-se em critérios de fatores que levam a pessoa a um quadro de Alzheimer. O adoçante é um dos primeiros. Então, se você usa adoçante na sua casa aí, eu acho melhor você fazer um trabalho de arremesso, né? Você até brinca, né? Vai pegar o seu adoçante, vai abrir o seu lixeiro e vai fazer um arremesso para o lugar onde ele não devia ter saído. Porque existem tanta coisa dentro aí e substâncias que estavam sendo estudadas outrora para serem usados como inseticida. E aí deu errado a fórmula. E eles o ser humano é incrível, né? Aí eles perceberam que aquela substância que tinha dado errado, ela tinha um sabor, e ela adoçava e era muito doce, e aquilo ali atraía muita atenção. E fizeram estudo com o rato, e o rato estava optando em ir atrás daquilo que era doce do que da própria cocaína ou heroína, que eram substâncias usadas em estudo. Então, o açúcar, ele é viciante, independente do seu viés, tá bom? E a Coca-Cola? E o refrigerante? Diz aí. Diet, pode tomar ou não? Light, zero. Talvez você toma refrigerante e já deve estar me olhando assim de lado já. Não, não concordo com você. Respire fundo. Tirando o açúcar. Vamos tirar o açúcar, tá? Vamos só olhar para o ácido fosfórico. Muitos de vocês ficarão aí com osteoporose, com problema no estômago, problema celular por causa do ácido fosfórico. O próprio nome já o define, ácido fosfórico, tá? E o açúcar, nem se fala. E o pãozinho, eu que fui criado numa família descendente de italiano, aquele pãozinho cuca, você já comeu cuca? Já comeu cuca? Quem é descendente de italiano aí sabe muito bem que na mesa de um italiano não pode faltar aquela famosa cuca, aquele pãozinho, né? Pãozinho não, aquele pãozão, né? Cheio de açúcar em cima, né? Aí você pensa, ai que delícia, pois é. Tudo na vida que traz muito, mas muito prazer, abre o olho. Tem que passar pelo crivo aí da sua avaliação cognitiva. E o pão integral? Não, porque a situação é a seguinte: segunda-feira, Dia Mundial aí da dieta e da atividade física. Aí você pega o seu carrinho, vai com a sua roupa de ir à academia, né? Que você comprou na sexta-feira, você decidiu na sexta-feira e você já comprou a roupa, já preparou. Segunda-feira eu inicio, né? Aí você vai lá, compra pão integral, 9 grãos, e vai lá e compra o peito de peru, né? Compra lá uma caixinha ali do adoçante e agora eu vou iniciar meu processo.
Eu vou falar uma coisa para você. Isso chama-se auto-engano. Mas muito bem, porque todos nós somos perdoados no tempo de ignorância. Quando a gente não sabe, não nos é cobrado. Mas a partir de hoje você vai ter um problema, porque você vai saber que o pão integral, ele é igual ao pão branco. Ele tem o glúten, de índice glicêmico, não difere quase nada. Então você só está pagando algo que você está comendo mais, você está pagando mais caro, e muitas vezes a pessoa come demasiadamente, porque ela tem aquela pseudo-sensação de que é saudável. Já que é saudável, agora posso comer. Então vai lá e come um monte. Aí chega aquele monte de pessoa, igual os meus pacientes chegam para mim e falam assim para mim assim, doutor John, eu não como nada e não emagreço. Ah, é? Você faz fotossíntese, então. É isso, o sol que está pegando em você está te engordando. Não, eu como peito de peru, eu como pão integral. Está comendo a mesma coisa. Pior dos mundos, se você usa margarina. Você sabia que a margarina nem rato come, nem mosca, nem inseto, nada? Pode abrir uma margarina, largar lá na tua casa lá, que ninguém vai comer. Nem mosca, nem nada, nem barata, nem nada, nem um bicho chega perto dele. Eles são espertos, eles são inteligentes. Eles sabem o que é bom para eles, entendeu? Eles não vão comer. Para você ter noção, só falta uma molécula só para a margarina virar plástico. Uma só. E o óleo vegetal? Também. Pior dos mundos. Aí você deve estar perguntando para mim, tá, mas qual óleo? Qual óleo devo usar? Existem. Não tem ali o óleo de coco, o óleo de abacate, são saudáveis. Mas tudo esses óleos que você vê, girassol, canola e soja, joga fora tudo, tá? Aí você deve estar falando assim para mim, mas a aula não é de açúcar? Mas eu não posso deixar de te provocar. Não posso deixar de mostrar para você. Porque tudo que você ingere, ele vai ser armazenado em forma de açúcar. E aí é um ponto interessante para você entender. Tudo vai ser armazenado em forma de glicogênio. E aí, quando ultrapassa o estoque de glicogênio no músculo e no fígado, ele vai se transformar em gordura. Então, depende, sim, daquilo que você está ingerindo, ok? Essa imagem, toda vez que eu coloco, da conjuntivite naquelas pessoas que ainda não querem entender, que chegou o momento de você parar e nutrir o seu corpo, e você vai ver. Se você se sente cansado, se você se sente fadigado, é estressado, é pitiático, é chato, não pode chegar perto de você, que você está irritado com tudo. Olhe para os alimentos, porque os alimentos, eles colaboram, sim, para os transtornos neuropsiquiátricos. Inclusive, a psiquiatria começou a olhar para a medicina integrativa. Eu tenho visto artigos, tá, da psiquiatria falando sobre a nutrição celular e os casos de doenças neuropsiquiátricas. E esse é o melhor dos mundos, a pessoa entender o que ela come. Ok? Glúten e lactose. Você deve estar pensando assim, né? Eu comentei alguma coisa numa aula que nós tivemos há alguns dias sobre o glúten e lactose, e você deve estar pensando, ixi, lá vem aquela ladainha de novo. Lá vem aquela ladainha de novo, glúten e lactose. Ah, mas eu não tenho problema com a lactose, eu tomo leite, mas não tem problema algum. Talvez você esteja acostumado a viver tão mal, tão mal. É igual você pegar um porquinho que está vivendo no meio do chiqueiro, no meio da sujeira. Para ele é normal aquilo ali, é normal. Aí não existe hoje as pessoas que criam os porquinhos em lugares, né, limpos, ainda tem até aquela história que chega e fala assim, não, porque esse porquinho aqui, ele não vai ter as doenças, porque ele não está naquela sujeira, com as fezes, com aquilo outro. Aquele porquinho que está lá naquele fechadinho, lá naquela sujeira, ele não sabe que existe o melhor dos mundos, porque ele já está acostumado. A pessoa que toma leite, que come glúten todo dia, ela está tão acostumada todo dia acordar sem energia, mal-humorada, esquisita, barriga inchada, problema de pele. Ela está tão acostumada, para ela aquilo ali é normal. Aí você fala de um mundo, olha só, você fala de um mundo onde o sol brilha, onde as nuvens são parecidas, são iguais ao algodão, onde a grama é verdinha, árvores frondosas e frutíferas, onde existe lago transparente de água natural e límpida. Quando você fala um negócio desse, o cara te chama de maluco. Ele olha para você e fala assim, lá vai mais um perturbado na vida. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada a viver daquele jeito,
que ela acredita que tanto faz. É igual aquela pessoa que casou 10 vezes na vida. Ela não sabe que o problema ainda continua nela. Ela casou 10 vezes. Ela encontrou 10 pessoas para suprir a demanda emocional que ela tem dentro dela, as feridas emocionais. Porque o ser humano, ele faz isso aí. Muita gente casou para tentar resolver o seu problema emocional e não vai. Aí a pessoa fala assim, né, depois de 10 casamentos. Não, casamento não funciona. Casamento não funciona. Casamento é uma instituição falida. Mas por quê? Porque ela está acostumada a viver uma vida conjugal ruim, péssima, então ela acha que aquilo ali é comum e vai generalizar. Ela pulveriza tudo isso aí para todas as pessoas. Glúten, lactose, é vilão ou é modismo? Vai vendo, olha só. De acordo com uma pesquisa realizada por cientistas, tá, da Universidade de Queensland, na Austrália, os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício em cocaína. No nosso cérebro existem várias áreas, e uma área do nosso cérebro chamado núcleo accumbens, ele está relacionado aos estados de prazer e recompensa. Então, quando você ingere algo, o teu corpo vai ter uma resposta. Então, você comeu algo, ele vai dar uma resposta. E essa resposta, se aumentar, se for diretamente relacionada com a dopamina, a serotonina, você pode ter certeza que o teu corpo ele vai tirar uma foto, o teu cérebro vai tirar uma foto. Tchum. Açúcar, aumentou a dopamina. Tchum. Refrigerante, aumentou a dopamina. Tchum. Aí vai tirando fotos. Sabe por quê? E vai colocando lá no seu arquivo. Quando você estiver triste, quando você estiver aí com dor de cotovelo, né, esquisito, sofrendo todas as demandas do mal olhado, aí o teu cérebro vai falar assim, poxa, fulaninho tá sofrendo, vamos trazer um prazer imediato para ele. Busca lá no arquivo, o que tem lá? Ó, tem refrigerante. Refrigerante aumentou a dopamina e foi bacana, hein? Ele ficou extremamente alegre e feliz. Ó, o refrigerante, o açúcar, o pão. Eita, a cuca da vovó. Você não tem noção como que a cuca do vovó aumenta a dopamina. Aí começa a trazer inconscientemente aquela vontade de comer aqueles alimentos que você talvez não sabe até hoje que te traz morte, mas o teu corpo está pedindo. Quer uma prova prática? Sim ou não? Meninas, querem uma prova prática? TPM combina com o quê? Com chocolate, né? A 70% ou ao leite? Ao leite, né? Tem poucas pessoas que já estão aí, né, no melhor dos mundos que vão falar, não, 70%. Mas a maioria deles é o quê? Chocolate ao leite. Por quê? Porque aumenta a dopamina, trabalha lá no seu cérebro, vai liberando esses neurotransmissores que te trazem prazer. E aí você vai buscar tudo aquilo que te dá prazer, ok? A bebida também é assim. O álcool também, ok? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo médio diário por pessoa deveria ficar entre 25 e 30 gramas. Eu já acho isso aqui muito, é estrambólico isso aqui. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela gosta, sim, de massagear o ego das pessoas. No Brasil, observa-se um consumo diário em torno de 80 gramas por pessoa. Nos Estados Unidos é pior ainda, viu? Os Estados Unidos é mais glutão. É pior ainda, tá? O ciclo do açúcar. Preste muita atenção nisso aqui que eu já comentei, já dei um spoiler de como funciona, tá bom? A ingestão de açúcar, quando você come, quando você entra em contato, seja o açúcar de mesa, seja o açúcar que está ali no pão, seja açúcar que esteja em qualquer tipo de alimento, no doce, né? Qualquer substância comestível, seja qualquer tipo de açúcar. Você vai ingerir o açúcar, tá? E aí vai ter um aumento da glicemia. No sangue, quando entra no nosso intestino, o intestino vai lá e absorve e joga na corrente sanguínea, tá? O açúcar. A insulina que vai captar isso aí que já está aqui no segundo tempo. Mas, a princípio, o que acontece? Há uma liberação de dopamina, sensação de prazer, núcleo accumbens, que eu acabei de comentar com você, tá? E há um aumento da insulina. As células beta lá no pâncreas liberam insulina. Por quê? A insulina ele é o caminhão que carrega o açúcar. Então, aumenta a insulina, ele pega esse açúcar que está no sangue e começa a distribuir. Tá? Começa a levar ou para o pâncreas ou para o músculo para ser transformado em glicogênio, ou seja, ele tem que ser armazenado.
ok? Daí há uma diminuição da glicemia no sangue, o aumento do estoque de gordura, porque quando ultrapassa, né, o número de estoque de glicogênio ele já começa a se transformar em energia. E como eu sei que a maioria das pessoas não tem controle sobre aquilo que está comendo, e o pior ainda, comem muito rápido, aí não dá tempo da leptina, que é o hormônio da saciedade, ser liberada no estômago, ir até o cérebro e bloquear o centro da fome. Como não dá tempo, você começa a comer, 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 comer rapidamente, aí você come demasiadamente, você enche a barriga. E aí, a hora que a leptina chega lá em cima, você já está empachado. Não sei se você entende esse termo, mas lá no meu estado a gente fala isso aí. Aí eu estou empachado. Realmente, você comeu tanto que daí você não deu tempo para o mensageiro da paz. A leptina é mensageiro da paz. Ele sai lá do seu estômago, só que ele vai a cavalo como bom mensageiro. Ele vai a cavalo com o seu pergaminho embaixo do seu braço e vai cavalgando, né, em passos verdejantes até o seu cérebro. Aí, a hora que chega lá no seu cérebro, a cagada já está feita, você já comeu já o boi inteiro. E aí ele fala, ó, há algum tempo, quando eu saí lá de baixo, já estava cheio, já era o suficiente o alimento que estava lá. Agora eu não sei, tá? Mas eu estou avisando você que é para você bloquear aí o centro da fome. Aí bloqueia o centro da fome, você já comeu de tudo. Pessoas ansiosas, pessoas estressadas, são pessoas que vão se alimentar dessa forma, de uma forma desenfreada, comendo compulsivamente. Você já viu pessoas assim? Talvez você esteja fazendo dessa forma. Aí os níveis de açúcar caem rapidamente. Você sabia? Olha só, curiosidade. Você sabia que o cérebro ele tem a sua própria insulina? Ele não usa a insulina que é liberada no pâncreas. Existe uma barreira no nosso cérebro que chama-se barreira hematoencefálica. E essa barreira, a insulina do pâncreas não ultrapassa, porque o cérebro ele é peculiar, ele tem a sua própria insulina. Então, quando o açúcar no sangue aumenta, o cérebro está nutrindo. Quando ela diminui, o cérebro interpreta assim, ué, o que é que está acontecendo? Será que está faltando comida? Porque o cérebro é inteligente, mas é cego. Está faltando comida, que está sem açúcar, e agora, se diminuir demais, pode dar, eu posso entrar em coma, como que eu vou fazer? Aí o cérebro vai lá e dá aquele famoso sono pós-prandial. Quem já comeu, quem já almoçou, ou tomou ou comeu de manhã, ou no final da tarde, ou jantou, e depois deu aquele sono. Quem já? Todos vocês. Essa é uma experiência universal. E quando você tem esse sono, nós chamamos de curva glicêmica pós-prandial. Aumento do açúcar, aumento da insulina, aumentou a insulina, diminui o açúcar, porque a insulina empurra o açúcar por depósito, e aí falta açúcar lá em cima. E o seu cérebro, ele é inteligente, ele fala assim, então, vamos fazer fulano de tal dormir, porque daí ele consome menos energia e sobra mais açúcar para nós. E aí dá aquele sono. Só que isso é só um sinal de que você nutriu mal o seu corpo. Se for frequente para você todas as vezes ter esse sono pós-prandial, é porque você está ingerindo alimentos de alto índice glicêmico. Que daí você dá aquela porrada no teu organismo, aumenta o açúcar, e aí o pâncreas sai loucamente. Nossa, o que está acontecendo aqui? Libera insulina, aí libera muita insulina, a insulina vai na corrente sanguínea, pega o açúcar e joga no músculo ou no fígado. E aí o cérebro fica sem açúcar, sem nutrição. Aí vira aquela esquizofrenia fisiológica. E aí, ora você está com sono porque está faltando açúcar, ora você está entupido de açúcar e sofrendo todas aquelas alterações celulares por causa do estado hiperglicêmico, isso é terrível para a célula. Mitocôndria não sabe trabalhar bem num estado hiperglicêmico. Nenhuma célula, na verdade, consegue trabalhar dessa forma. A organela mitocôndria, pior ainda. Tá? Então, se você vive, ainda mais se você come várias vezes ao dia, não, tem que comer de 3 em 3 horas porque é saudável. Isso é mentira. Não tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Isso é mentira. Mas já vou comentar sobre isso aí, tá bom? Então, como eu já disse, o nível de açúcar ele vai cair rapidamente e também com ele diminui o neurotransmissor dopamina. E aí o corpo sente falta do açúcar. Aí você entra naquele ciclo, porque daí te dá fome, né? Fome emocional, compulsão, aumento do apetite, normalmente, né, a gula, por carboidratos, que são os que mais aumentam aí o índice glicêmico e também a dopamina.
E aí repete o ciclo. Aí você fica nessa corridinha e vai lá, ingestão de açúcar, aumento da glicemia, vai diminuir a glicemia, depois vai para o aumento da compulsão e fica desse jeito. Aí a pessoa fala assim, eu tenho uma fome que eu não sei de onde que vem essa fome. Não sei de onde que vem, eu não consigo parar de comer. Mas, claro, você vai lá e come agora um pão, come metade de uma cuca e ainda um café com meio quilo de açúcar. Imagina a bomba de glicose que não vai chegar na tua corrente sanguínea. O que o teu corpo vai interpretar? Aumenta a dopamina, aí joga insulina, diminui o açúcar, dá aquele sono, você fica indisposto, e aí a dopamina diminui também e fica naquele ciclo, porque o teu cérebro vai querer trazer para você o prazer imediato. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas abra o seu olho e olhe para isso aí. Isso são questões fisiológicas. O que eu estou falando para você aqui é fisiologia humana, tá bom? Isso acontece no nosso corpo, tá ok? Eu já vi que tem pergunta no chat aqui, a gente já vai voltar, ok? E agora, outra curiosidade, só para deixar você mais espantado, tá? Em 1970, o consumo anual médio, 1970, variava em média de 14 quilos de açúcar por pessoa, tá? Mas isso aí, estou falando por ano. Por pessoa, ano. E hoje, né? Essa pesquisa foi feita em 2020, né? Os dados foram tirados em 2020, 65 quilos por pessoa. Então, tem muita gente que está consumindo o próprio peso corporal em açúcar. Aí você fala, mas eu não como doce. Mas eu não fico comendo açúcar de colher. Mas você come o pão. Você come o macarrão, filho. Você toma refrigerante. Nossa, sério mesmo? Sério. E aí? Ah, não, mas eu tomo refrigerante diet. Pior ainda, se você soubesse o tanto de veneno que tem lá dentro para tirar, para diminuir um pouquinho do açúcar e colocar um sabor ali que você possa continuar te viciando. É até pior. Se você falar para mim que você toma... Eu tomo Coca Zero, então vai lá e toma a normal, então. Ah, eu tomo lá, então vai lá e toma a normal. É a mesma questão do adoçante. Tem tanta química ali dentro que vai fazer... É pior ainda. Mas como que a Anvisa, como que o mundo, o governo deixa isso aí acontecer? Meu amigo, minha amiga. Aqui nessa terra existe uma moeda de troca chamada dinheiro. E enquanto houver dinheiro, a sua saúde não será priorizada. Vai lá e come. Sabe por quê? Porque o McLanche, ele é o quê? Ele é feliz. E eles sempre vão associar um prazer imediato com um benefício. Quem não tem a busca, quem não está buscando a felicidade? Então, eles vão lá, fazem uma boa propaganda que nós chamamos de branding, faz um bom branding, e aí você engorda os seus olhos e você vai lá e compra. Isso é usado nos alimentos, nas roupas, na venda de carros, de casa, em tudo é usado isso aí. Mas como que eles permitem isso? O dinheiro. Como que permitem que indústrias venham destruir a nossa natureza? Ué, por causa do dinheiro, é a ganância. Então não queira exigir que o governo venha barrar isso aí, porque não vão, ok? O poder, exatamente. De acordo com Paul, chefe do Serviço de Saúde de Amsterdã, na Holanda, o açúcar é a droga mais perigosa do nosso tempo. Ele explica que o seu uso deve ser desencorajado, porque é viciante, e que os produtos açucarados deveriam vir com alertas de saúde, igual a carteira de cigarro, tinha que vir, com certeza. Assim como os maços de cigarro, viu? Então, olha só, eu trouxe aqui um grande estudioso da Holanda. Às vezes o santo de casa não faz milagre, às vezes eu venho, falo nas redes sociais, falo em aulas, em curso, em treinamento, muitas pessoas torcem o nariz, inclusive tem muitas pessoas que torcem o nariz que estão sendo médicos, estão sendo nutricionistas. E esse é o pior dos mundos, porque pessoas que deveriam ter o conhecimento para salvar estão empurrando as pessoas para o abismo. E aí eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas eu vou partir do princípio da confiança. Quem entende de direito, isso é usado, princípio da confiança. Eu estou confiando no médico que, ao meu ver, foi treinado para cuidar. Mas ele está passando para mim ali margarina, Coca Zero. Quando eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia, eu tive a infelicidade de ouvir um professor meu falando assim, libera para o seu paciente lá Coca Zero. E eu quietinho, sentado, olhando,
falando assim, isso, libera Coca Zero e manda ele morrer em casa. Pode liberar. Não é, na maioria esmagadora das vezes, ignorância. Muitas vezes alguém colocou aqui no chat, aqui é o poder, exatamente. E se você não sabe ainda, todos esses programas de congressos têm exige dinheiro e tem o seu financiamento. Quem que financia isso aí? Eu vou deixar essa percepção no ar. Quem é que financia os congressos, viagens, estudos? Quem é que financia? Quem? Eu vou deixar isso, eu não vou te responder. Eu vou deixar para que você responda. Tome sua própria conclusão. Lembra que no comecinho da nossa aula eu falei para você que dieta não funciona? Eu vou te explicar o porquê não funciona. O nosso cérebro é extremamente inteligente, você já sabe disso, mas ele é cego. Assim como ele traz questões emocionais para alimentar lacunas, feridas, né? Cicatrizes dentro de você, ele também vai trazer questões relacionadas ao ambiente orgânico. Tudo aquilo que você vai agir também estará embasado nisso aí. E por que dieta não funciona? Deixa eu fazer uma pergunta a você que está nos assistindo no gravado e para você que está aqui no ao vivo conosco. Se eu te der agora uma dieta, olha só, você está na minha frente, você é meu paciente agora, e eu falo, fulano de tal, aqui está a sua dieta. Você vai começar a sua dieta amanhã. Qual é o sentimento que você tem? É um sentimento de prazer? É um sentimento de alegria, de felicidade? Uau! Amanhã eu vou iniciar a dieta que o Dr. John está passando para mim. Qual é o sentimento que você tem? Ou é um sentimento de privação, de ansiedade, de estresse, de angústia? Porque ou você viu alguém sofrendo por causa de uma dieta, ou você teve mesmo essa experiência negativa. Qual é o sentimento que você tem? Coloque aí no seu caderno, escreva. Coloque aqui no chat também. Qual é o sentimento de prazer? Como que você se sente? Seja sincero com você. E os meus pacientes, todos que eu fiz essa pergunta, todos, foi unânime. Nenhum deles falou que se sentia feliz, alegre, próspero por estar fazendo aquela dieta. E por isso que eu falo para você, embasado na ciência e também nas questões existenciais, as experiências que eu tenho como médico com os meus pacientes. Dieta não funciona, nunca funcionou e jamais irá funcionar. Por quê? Porque a dieta ela negligencia quem comanda tudo, que é o seu cérebro. A dieta é uma estratégia às cegas que força o seu organismo para alcançar uma identidade visual, um corpo que aquela pessoa almeja, sem levar em consideração os gatilhos e a causa do gatilho. Como que você acha que vai dar certo? Então, se você gosta de entrar em processo de dieta, não faça mais isso. Muitas pessoas que vivem ao meu redor falam assim para mim, o John é fitness. Eu falo, eu não sou fitness. Pessoas fitness comem pão integral, comem peito de peru, tomam Coca Zero e eu não faço isso. Eu sou saudável. Eu me amo. E eu sei que esse corpo vai me levar longe, porque eu vou chegar no final da minha vida tendo a dignidade de poder calçar o meu tênis, poder limpar a minha própria bunda, não ficar numa cadeira de rodas ou deitado numa cama, tendo que alguém tira, leva para o sol, coloca no sol, tira do sol, troca a fralda, troca a roupa. Eu terei dignidade de ter autonomia. E pode ter certeza que a dieta não será uma estratégia que vai me levar para um patamar de autonomia. E sabe por que dieta não funciona? Porque dieta vai ativar no seu cérebro o gatilho da privação. Toda pessoa que é privada, ela vai entrar num estado de estresse. Fale para uma criança que ela não pode fazer tal coisa, que ela não pode brincar. Veja como que aquela criança vai se comportar. Fale para um adulto. Imagine só, se você já fica irritado, olha só, na prática. Se você já fica irritado, porque você pega o caminho para você ir ao teu trabalho, todos os dias o mesmo caminho. Todos os dias o teu cérebro ele já está acostumado com aquilo. E aí, de uma hora para outra, a prefeitura resolve arrumar ali aquele asfalto e você tem que fazer um contorno, tem que ir para um outro lugar, você já fica irritado. Sim ou não? Então, tudo aquilo que vai privar você vai te deixar irritado. E a irritação, ela vai ter que trazer, porque a irritação dói. Vai fazer você sofrer, ficar irritado, estressado, com depressão. Claro, com ansiedade, é um sofrimento. Teu cérebro vai agir o mais rápido possível. Vamos trazer o prazer imediato. Trazendo o prazer imediato,
aí vai levar você para possível válvula de escape, comida. Privou, vai ter problema. E aí você entra no processo de dieta. Faz o dieta da lua, dieta sem lua, dieta da água, dieta sem água, dieta do piscar, tem dieta para tudo. Tá? Tem dieta de uma perna só, ande numa perna só durante 20 dias que você vai emagrecer. Tem de tudo. E aí terminou a dieta. Agora, olha só, outra pergunta. Você passou por todo esse processo de dieta que já cansou só de ouvir. A sua dieta termina amanhã. Amanhã. Como que você se sente hoje? Você já pensa o quê? O que você vai fazer amanhã para poder comemorar aí o final da sua dieta? Porque quando você termina um processo de dieta engessado, dessa dieta tradicional, a hora que você termina o processo de dieta, imagine agora o Galvão Bueno aí do seu ladinho gritando para você: acabou! Acabou! Aí você olha e fala assim: acabou! E sai comendo até o pé da mesa. É sério mesmo que é isso que você busca para sua vida? Viver dessa forma. Aí você come tudo que você não comeu em 20 dias, você come em 12 horas. Fica parecendo aquele baiacu. Já viu aquele peixinho, baiacu? Do inche? Aí come de tudo. Aí depois chega e fala assim: ó, doutor, esse remedinho aí, ó, ele é até bom por um período. Depois, ele não funciona não, viu? Ó, doutor, eu acho que a cirurgia bariátrica não deu certo, não. Porque eu fiz a cirurgia bariátrica, agora eu tô gordo. O problema não tá aqui embaixo, é do pescoço para cima. É aí que tá o problema. Dieta não deve ser feita, você deve ter o quê? Uma vida saudável. Só que para você ter uma vida saudável, primeiro você tem que tratar questões emocionais. Como assim, John? Como tratar questões emocionais? Talvez você não saiba ainda, mas você vai ter que olhar para o seu passado, para o período gestacional de tudo aquilo que você acredita, tem que remasterizar o seu passado, tem que acreditar em você, tem que confiar em você, você vai ter que se amar, vai ter que perdoar, vai ter que praticar a gratidão. Nossa, John, já cansei. Viver aqui nessa terra não é fácil. Se alguém falou para você que seria fácil, te enganaram. E aí, a hora que você resolve isso aí, você vai estar resolvendo a causa dos gatilhos. Porque tudo tem um gatilho. Todo gatilho tem uma causa. E você tem que atuar na causa. Ok? Já vou comentar mais sobre isso. Então, dieta não funciona. Efeito sanfona. Efeito sanfona é o sinal de que você errou de novo, volte a casa 1. Efeito sanfona é porque você não fez da forma correta. Primeiro que quis pegar atalho, tá? E tomar remédio, fazer dieta e fazer cirurgia bariátrica é pegar atalho, não respeitar o sentido comum de acontecimento. Então, se você não nasceu de um mês, por que você acha que algo vai acontecer na sua vida? Você demorou, às vezes, 20, 30 anos para ter a saúde que você tem hoje, toda estragada, mas você demorou todo esse tempo para chegar nesse patamar. Você acha que daqui para frente vai acontecer em quê? Em uma semana? Vai acontecer em 20 dias? Todo o atalho vai fazer você voltar para casa 1 e respeitar o sentido comum de acontecimento. Certo? Isso aqui é o que eu comentei com vocês, a pergunta que eu fiz. Olha só. Isso é baseado no que os meus pacientes falavam para mim. Vou passar fome. Isso já é o pré-dieta. Ai, que tristeza. Terei que me privar de tudo. Quando acabar essa dieta, vou comer tudo que tenho direito. Quem nunca comemorou no final de uma dieta? Quem nunca comeu um cachorro quente para comemorar o final de uma dieta? Nossa, eu passei 20 dias no deserto, literalmente. Agora eu vou comemorar, né? Sair do deserto. Vou pedir uma pizza para começar a dieta amanhã. Isso é o que eu mais ouço. Quando eu falo assim para o paciente, se eu passar para você a dieta que vai iniciar amanhã, que você faz hoje? Não, eu já vou comer uma pizza, vou comer um cachorro quente, vou comer um cheeseburger hoje, porque amanhã eu vou começar a minha dieta. Olha só, isso é vida. Agora para um momentinho, tá? Momento de consciência. Você acha que é isso que nós, seres humanos, devemos viver dessa forma? Olha que esquizofrenia. Sempre correndo para lá e para cá e chegando em lugar nenhum. Comendo, 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 depois se julgando, porque depois, relato de uma paciente, doutor, o prazer é só da boca para fora. Da boca para baixo é só culpa, julgamento, depressão. Então, imagine só como é viver dessa forma. O quão ruim é. Para quem não sabe ainda, os tipos de fome. Porque a fome é o que vai fazer você
despertar para você comer. Existe a fome física e a fome emocional. A fome física, ela surge de forma gradual. Você vai sentindo, sentindo até que ela chegue em seu ápice. Ela não vai te incomodar, não vai deixar você com fissura. Quem não fica com fissura aí? Tem gente que já está olhando para o relógio, falando assim, caraca, já está na hora do próximo café, né? Já tomei um cafezinho agora, já comei outra coisa agora, antes do almoço eu já belisco tal coisa, e no almoço eu já vou lá para a casa da sogra, né? E aí na casa da sogra, ou do sogro, ou do pai, ou da mãe, ali vai rolar um churrasco com aquela maionese. Nossa, tudo aquilo que o doutor colocou aqui que traz morte. Tô lascado, meu Deus, e agora? Aí já começa a se culpar e se julgar. Calma, respire fundo. Como diz minha filha, respira, 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 não guita, não guita, tá? Não vai acontecer da noite para o dia ou do dia para a noite, mas você tem que tomar consciência, tá? Fome física, ela pode esperar. Considera opções de alimentos, tá? Traz saciedade. Por que que traz saciedade? Porque você não vai comer desenfreadamente, freneticamente. Vai dar tempo daquele cavaleiro sair lá do teu estômago. Lembra da leptina que eu comentei com você? Ele vai dar tempo da leptina sair, ir lá em cima e avisar o seu cérebro que você está satisfeito. Porque lá em cima existe um cavaleiro do mal que está lá, que é a grelina. Não é do mal, mas a substância que faz com que você venha sentir fome chama-se grelina. A grelina está lá em cima, lá, batendo palma na porta lá do seu cérebro. Ei, tá hora de comer, meu. Vamos comer. Tá batendo o sininho lá. E aí a leptina, como um bom cavaleiro, chega lá e fala, ó, já tá, lá embaixo tá top, viu? Já tá satisfeito. Só que se você come desenfreadamente baseado nas emoções, você vai comer um monte, tá? Então a fome física é essa aqui. E dá energia e disposição, porque a fome física, que é a fisiológica, tá? Fome fisiológica seria o termo mais adequado, fome fisiológica. Ela vai fazer você buscar alimentos, tá? Gorduras boas, vai trazer você para o melhor dos mundos, tá? Não vai fazer você ir. Se você tiver se nutrindo através da fome fisiológica, a hora que você for ao supermercado, você não vai sair enchendo o carrinho de coisa que não presta. Em contrapartida, a fome emocional surge de repente, geralmente de hora em hora, de 3 em 3 horas. Aí as pessoas que não estão comprometidas com elas mesmas falam assim, não, porque me ensinaram que tem que comer de 3 em 3 horas. Aí você vai lá e leva à risca. É a única coisa que essa pessoa leva à risca na vida, é a única coisa que ela se empenha na vida, é comer de 3 em 3 horas. Porque isso traz um prazer tremendo e ela, usando o auto-engano, faz com que isso... não, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Eu aprendi assim. O saudável é comer de 3 em 3 horas. É a única coisa que ela leva a sério na vida. O resto, a vida dela é uma bagunça, mas o comer de 3 em 3 horas, nem que ela tenha que levar comida no bolso, ela leva. Aí eu pergunto para você, isso é saudável isso aí para o ser humano? Sim ou não? A fome emocional precisa ser satisfeita na hora, é aquela que te dá fissura. Quem já ficou irritado aqui? Ai, vamos comer logo. Ai, faz esse cara parar de falar, deixa eu comer. Me dá mais um pedacinho. É aquele que você olha assim, você fala, eu vou comer só mais um. Você já comeu 20, eu vou comer só mais um. E você acha que esse mais um vai acabar quando? Sente desejo por alimentos específicos. Abre aspas. Alto índice glicêmico. O específico é alto índice glicêmico que vai liberar dopamina, que vai trazer prazer. A pessoa vai comer assim e vai ficar assim virando o olhinho. Ai, que delícia. Faz sentido para você, sim ou não? Chocolate, pizza, hambúrguer e uma infinidade aí de substâncias comestíveis. Não acaba quando o estômago está cheio, não. Quem come, quem entra num processo de alimentação, né? E alimentação e nutrição, os nossos alunos já sabem que tem diferença. Nutrir é realmente colocar para dentro aquilo que o seu corpo merece. A alimentação é o que a avestruz faz. A avestruz, ela alimenta o corpo dela toda hora, porque ela não tem seletividade, ela come de tudo. Tá? E tem pessoas que são assim também. Não acaba quando o estômago está cheio, tá? Lembra da leptina? Então a pessoa come, não dá tempo, e o pior dos mundos, ainda ela tá comendo e já tá pensando, ei, o que tem de sobremesa aí? Ei, o que tem de sobremesa? Você já fez isso ou não? Eu sei que você tá dando risada aí na sua casa, aí você tá comendo e já tá de olho. Não tem aquela história, né? Um olho no gato e outro no peixe?
né? Já está pensando na sobremesa? Você sabia que quem criou a sobremesa era ansiosa, tinha problemas neuropsiquiátricos? Sabia disso? Foi uma rainha, se eu não me engano, foi da França, se eu não me engano, tá? Eu lembro do nome dela. Catarina Médici, o nome dessa senhora, né? Que criou a sobremesa. Então, imagine só, uma pessoa ansiosa criou a sobremesa. Você acha que vai ser um negócio bom ou não? Toma aí suas próprias conclusões. Vamos lá. E agora? Agora que o bicho pega, né? Porque eu falei para você de válvula de escape. Eu falei de gatilho e falei de causa. Você tem fome. Todo momento. Mas é fome de quê? Agora você vê o que é que está competindo. Como diz um professor meu, qual é a sua mazela? O que é que te aflige? Porque você pode até pensar, poxa, o açúcar traz tantas coisas ruins. Claro que traz. Fator de risco para doenças neurodegenerativas. Fator de risco para hipertensão, diabetes, para tudo. Como assim o açúcar é fator de risco para hipertensão? Claro que é. Eu achei que era o sal. Ué, mas o sobrepeso, a obesidade, não vai levar à hipertensão? Ah, é verdade. Você viu como que está tudo conectado? Nada é por acaso, tudo está conectado. Por isso você tem que olhar para o ser humano de uma forma sistêmica. Olhe para o ser humano de uma forma sistêmica que você não vai errar. Ok? Olha só. A síndrome do abandono é uma lacuna na emoção da pessoa. Ela vai ter que tampar. E isso acontece bastante na primeira idade, na adolescência. O pai e mãe que vivem embaixo do mesmo teto, mas o filho é órfão de pai e mãe. O abuso. Muitas pessoas que sofreram abuso sexual no passado, hoje elas comem desenfreadamente para poder suprir uma demanda emocional, porque o cérebro passa para ela assim, você tem que se esconder. Ou o que eu já ouvi de paciente, eu fui abusada e o abusador falava que eu era linda. Ai, você é linda, é linda, é linda. Então eu não quero continuar sendo linda, então eu como para engordar porque eu desejo ser feia. Talvez isso seja chocante para você. Mas eu tenho uma amiga que trabalha com desenvolvimento humano, sofreu abuso sexual e ela me contou isso pessoalmente. John, eu como para ficar feia. O meu objetivo é ficar feia. Porque eu escutava isso, isso, isso quando eu estava sendo criança. E a depressão? Pessoas que tiveram passado, estou falando da depressão existencial aqui, não da depressão endógena ou qualquer transtorno que seja orgânico. Eu estou falando da depressão existencial. Pessoas que não nasceram numa família funcional e não tiveram questões aí enraizadas para a alta performance. Quando elas crescem, o cérebro vai tampar, sim, uma válvula. Pode ir para o álcool, pode ir para o açúcar, pode. Ir para o doce, claro que sim, a comida é a principal delas, mas o álcool também pode ir. E a ansiedade? O Brasil já liderava o ranking mundial do país mais ansioso. Agora está disparado, o segundo lugar está longe, viu? Está disparado. E segundo lugar em depressão. São títulos que nós não devemos nos orgulhar, mas devemos estar atentos a isso aí. Porque talvez você esteja vivendo isso ou alguém da sua família. E você deve estar atento para poder agir no tempo certo. E o estresse? Meninas, é estressante sentir dor? Cólica? Sim ou não? Por que nós sempre orientamos? Olha, entra no processo de meditação, faça meditação, porque a meditação diminui o cortisol. O cortisol, ele vai sim aumentar as cólicas. A adrenalina, noradrenalina, vai aumentar tudo que é questão aí de transtorno neuropsiquiátrico, também os processos de inflamação vai sim alterar. Alimente saudavelmente. E aí muita gente acha que isso é esquisitice. E você? Qual é a percepção que você tem? Porque há muito, 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 muito tempo, Hipócrates disse que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Sabemos hoje que tudo aquilo que nós comemos é capaz de trazer
para o nosso organismo coisas positivas ou negativas. E agora eu vou comentar com você, porque eu sei que você já deve estar doido para saber. Se eu não posso usar esse açúcar, qual que as pessoas conversam comigo e falam assim, eu quero uma substituição. Primeira coisa que você tem que entender, tem que parar com esse negócio de ficar buscando, não, tira algo e coloca algo, tira algo, não, porque eu tirei isso aqui, eu tenho que colocar algo. Quem falou para você que se você tirar algo, tirar, por exemplo, o açúcar branco, você tem que colocar outro açúcar no lugar? Quem disse? Quem disse isso? Isso é auto-engano. Mas eu preciso de uma opção. Tá bom. Você tem várias opções, várias. Você tem estévia, tem o xilitol. Lembrando que o xilitol é um poliol. Quem tem problema no intestino tem que tomar cuidado. Tem o açúcar mascavo, que tem um pouco mais de nutriente, mas toma cuidado. É açúcar também. Tem o açúcar demerara. Tome cuidado. Se você treinar a sua mente para trabalhar sem o açúcar, todas as vezes que você tiver que usar, você vai usar, mas em mínima quantidade. Sabe por quê? Quem aqui já toma café sem açúcar? Levanta a mão. Agora, se você já toma o café sem açúcar e num outro momento você foi lá e colocou, ou foi pegar, já aconteceu isso comigo. De eu chegar na casa de alguém, fui pegar a garrafa e os mais antigos têm aquela mania de fazer o café e já colocar o açúcar dentro, né? E aí de eu pegar o café, mas na hora de eu tomar mais um gole, mal colocar na boca, meu Deus, que doce isso aqui. E a pessoa da casa está tomando o café e falando assim, nossa, tá sem açúcar. Se isso acontecer com você, a hora que você tiver que fazer um bolo para sua família, alguma coisa que você tem que usar um açúcar, você vai usar em pequena quantidade. Sabe por quê? Porque o teu paladar estará hipersensível. E isso leva-se em consideração o sal também. Então, comece a trabalhar com a ideia do sem açúcar, porque a hora que você tiver que usar, você vai usar em pequena quantidade. Sabe por que as pessoas adoçam o suco e os café e vira esse melado na vida delas? Porque o limiar já está muito alto. Você já ouviu falar que pessoas que tomam remédio, chega um momento que elas ficam resistentes ao remédio e tem que subir a dose? Sim ou não? O açúcar é a mesma coisa. O sal é a mesma coisa. Aí tem que ficar subindo a dose. E eu vou falar uma coisa para você. Vamos tirar. Com todo carinho, com toda a maturidade. Vamos tirar. E a hora que você tiver que usar, você não vai ser refém. Existe na medicina integrativa um leque de possibilidades para você realmente olhar para o seu corpo e usar a fome fisiológica. Quem gostaria de simplesmente ser avisado pela fome fisiológica aí? Quem? Acredito que todos, porque esse é o melhor dos mundos. Mas isso é alcançável. E não é remédio que vai trazer. Tem muita gente que fala, doutor, me passa um remédio, porque eu sinto uma fome desenfreada. Eu falo assim, pois é. O remédio vai fazer você, nesse momento, ficar sem fome, você vai até emagrecer, vai emagrecer. Mas vai espoliar o seu corpo, vai sofrer. Aí, terminou, aí você volta. Pior do que era antes. E aí, isso é uma escolha. Você que vai escolher. Tá bom? Então, a vida sem açúcar é uma vida mais doce. Claro que é. Você não vai ter os fatores de risco. Imagine você podendo estar com 90 anos. Agora traz uma imagem na sua cabeça. Você com 90 anos, podendo correr, calçar o sapato, tênis, caminhar, correr, pular, dançar, brincar. É o melhor dos mundos. Mas isso é decisão. Eu ouvi há pouco tempo de um paciente assim. Ele falou assim para mim. Falei, você está controlando o seu diabetes? Doutor, mas certo, mas ele falou assim com tanto, né, entusiasmo. Eu falei, opa, vai vir aí coisa bacana. E aí? Não, eu estou controlando, eu tomo o meu remédio, é sagrado. Eu falei, puta merda. E agora? Desculpa até o termo. Falei assim, tá, o que é? Como que você faz? Não, porque eu tomo o remedinho certinho, eu não falho nada. Aí eu falei para ele assim, olha para mim aqui. Você sabia que quanto mais remédio você toma, é um sinal de que você não está cuidando da sua saúde? Ele ficou me olhando. Ela, na verdade, ficou me olhando. Como assim, doutor? Eu tomo certinho, do jeito que os médicos passam, eu tomo. Pois é, quanto mais remédio você toma, isso indica que mais doente você está. Tinha que ser o contrário. Você tinha que vir aqui e falar assim para mim, doutor, eu tomo esse remédio, eu passo mal, me dá sono. Opa, já sei que tem alguma coisa aí que está indo para um caminho de ou tá sobredose ou nós temos que tirar esse negócio de você.
E é o contrário. Cada vez que você vem, você quer mais remédio, mais remédio. Como assim? Você não nasceu tomando remédio. E até você colocar isso sobre a mesa e fazer com que aquela pessoa olhe, uma pessoa que foi treinada por tantos anos a colocar a vida dela em cima de um comprimido, a colocar a vida dela em cima de algo que é externo, e ela lá já com 60 e poucos anos, você mostrando para ela que ela é, sim, responsável pela vida dela e que se ela está tomando remédio demais, é porque ela está deixando a vida dela de lado. Rapaz, vai algum momento ali, viu? E aí você tem que conversar e mostra artigo. E no final ainda é capaz, e você corre o risco ainda dessa pessoa sair dali e falar assim, nossa, eu não gostei desse médico. Ainda corre o risco ainda. Porque as pessoas, a humanidade, ela está treinada a colocar a sua própria vida na mão de outras pessoas. Quando chega pessoas trazendo a liberdade, falando para você, você pode, é só você fazer. Quanto mais você investir em você, menos você vai depender dos outros. Quando existem pessoas que trazem essa atmosfera de liberdade, espanta. Mas esse é o sentido comum. Nós precisamos do auxílio de um dos outros, mas você não tem que depender de mim. Quem é nosso aluno aqui que já participou da Jornada IEM, que já viu a última aula da Jornada IEM, a última aula da Jornada IEM, a aula chama-se Jamais Pare. E como é o teor daquela aula? Eu chego na aula e eu falo para todo mundo, não sou muleta de ninguém. Agora vocês estão livres, vai acontecer assim, assim, assado. Se você não continuar investindo na sua vida, daqui a pouco você vai voltar tudo o que era antes e é pior, porque vai voltar mais esquisitice ainda e você vai achar que a sua vida não tem jeito. E aí você vai acreditar que você é um pau que nasceu torto e vai morrer torto. E é assim mesmo. E vai destruir a sua vida, os seus sonhos e a sua família. E não é assim. Nós vamos cruzar o caminho uns dos outros. Talvez você que esteja assistindo essa aula aqui nunca mais vai me ver na vida. Mas eu já agradeço por você estar aqui, porque eu te incomodei. Eu falei coisas aqui que fez você se mexer aí na sua cadeira. E se você está com o seu coração aberto e tem um coração ensinável, você vai trazer algumas coisas para a sua vida. Você não precisa comer desenfreadamente da forma que tem comido. Não precisa comer de 3 em 3 horas. Mas, então, Dr. John, como que eu sei? Começa a fazer meditação, faz atividade física, começa a perdoar as pessoas, ser grato. As questões emocionais você tem que eliminar, isso é responsabilidade sua. Não é responsabilidade de um comprimido. Tá? Sinto lhe dizer. Eu gostaria muito bem de criar o comprimido do sucesso. Aquele que você iria tomar antes de dormir, dose única, viu? Já para você não gastar nenhum joule de energia no outro dia. Dose única. Você toma à noite, acorda linda, com o cabelo arrumado, com a pele linda, acorda com a identidade visual que você deseja e ainda com a conta gorda de dinheiro. Melhor dos mundos, né? Então, eu gostaria muito bem de ter o dom de criar essa pílula. Nossa, ia gerar muito lucro, sim ou não? Mas essa pílula não existe. E se estão vendendo para vocês essa pílula, tome muito cuidado, porque você está entrando no ciclo do auto-engano, tá bom? Então, o açúcar, ele vai trazer malefício para o teu corpo, tudo que é célula. Coloca assim, tem gente que fala, mas o açúcar, ele faz mal mais para o cérebro. Não, coloca célula, tá? E você tem célula da ponta do seu dedo até a ponta do cabelo. Tudo é célula, então vai fazer mal. Tá? Começa a trabalhar com a ideia de sem açúcar, que quando você tiver que usar ali, poxa, eu vou fazer um bolo, vou fazer alguma coisa, você não vai, o teu patamar, o teu termômetro não tá lá em cima, não é lá em cima, é um pouquinho. Igual aquela pessoa que toma um café sem açúcar, pega ali um café em qualquer outro lugar que já está adoçado, na hora que ele coloca, ele não consegue mais, ele não aguenta. Certo? Começa a trabalhar. Isso são estratégias. Não vá fazer compra com fome. Se o teu corpo está te incomodando, aquela fome de fissura de ter que comer, aquela coisa desenfreada, é porque você está se alimentando pela fome emocional. Tá triste, tem que comer. Tá feliz, tem que comer. Tá depressivo, vamos comer. Se tá estressado, vamos comer. Então tem que comer tudo para tudo. É justamente o gatilho, tá? Para a válvula de escape. E aí, qual é a causa dos gatilhos? Qual é a causa da depressão? Você vai ter que buscar. Do estresse também, da ansiedade também. Às vezes é existencial, às vezes é social, às vezes é conjugal, às vezes é financeiro. Nós temos 12 áreas na nossa vida. Se uma dessas áreas estiver aí fora do lugar, vai alterar em outra área. Tá bom? Então, eu espero que você tenha anotado e prestado bem atenção nessa aula. Teremos outras aulas, pode ter certeza que se você decidir, outras vezes nós iremos cruzar o nosso caminho. E será um prazer enorme poder estar com você
nessa caminhada de desenvolvimento humano. Lembre-se, não se julgue, não se culpe. Olhe, preste bem atenção, esteja atento na sua trajetória. Seja gentil com você e jamais pare no meio do caminho. Continue essa busca, tá? O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento afasta o sofrimento, mas ele também vai fazer com que você cada dia seja mais sério e maduro com a sua própria vida, com as questões aí relacionado ao seu bem-estar, à sua vida saudável. E quanto mais conhecimento você tem, mais seletivo você vai ficando no ambiente, nos alimentos, nas coisas que você vai colocando sobre a sua mesa. Tá bom? Essa foi mais uma aula aí para te entregar algumas questões relacionadas aí à nutrição celular e você merece aprender isso aí. Espero você no nosso próximo encontro. Isso aqui não é um tchau, é um até logo. Então, agradeço pela sua presença, agradeço por você ter anotado todos os pontos que lhe convém, tudo aquilo que realmente fez com que você atraísse a sua atenção, você anotou aqui e agora chegou o momento de você praticar. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, iremos elucidar as suas dúvidas aí, entre em contato conosco, você pode nos encontrar na rede social, no Instagram, Dr. John Tonhaso, no YouTube, Dr. John Tonhaso também, então fique à vontade para que você possa se conectar conosco, ok? E até a nossa próxima aula. Esteja atento, seja gentil e jamais pare. Tchau, tchau.